Saudações, nobres alunos internautas! Aqui eu, mais uma vez, esse professor que vos adora. Forte abraço e até a vitória! Vamos hoje com a aulinha de filosofia. Nós vamos falar dos contratualistas. Hoje, escolhi dois para vos apresentar. São eles, John Locke e Hobbes, ok? Preste muito bem atenção que essa aula ela linka-se com a aula de sociologia. Porém, os conceitos pontuais sempre estarão sendo debatidos nessa videoaula. A aula de sociologia nós estamos linkando com a realidade da prática, beleza? Vamos falar primeiro dele, Hobbes. Para tratarmos de Hobbes, nós temos que pensar logo na questão. O que é o contratualismo? O que é ser um contratualista, José? Simples de entender. Contratualismo, se a gente pegar a etimologia da palavra, vem do termo contrato. Do verbo contratar. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Nós estamos falando de um contrato. Mas, meu nobre professor Jussier, contrato entre quem? Hobbes, em seu livro O Leviatã, vai defender a ideia de um contrato entre os homens e o rei. Como assim? Como assim? Nós temos que caminhar em dois nortes aqui. Nós temos que caminhar no primeiro ponto, que os homens vivem em um estado de selvageria, um estado de natureza, também conhecido como estado de selvageria. Nós temos que entender que esse estado de selvageria é a forma, a maneira como o homem veio ao mundo. E pelo estado de selvageria vai surgir a barbárie. O que seria essa barbárie? Um homem matando um homem. Por isso que aparece aquela frasezinha que está aqui ao meu lado. O homem é o lobo do homem. Gente, então entenda que o primeiro momento que nós estamos aqui apresentando é o estado de selvageria ou estado de natureza. É como o homem nasce. Não existem leis, não existem normas, não existe uma organização ou um respeito. Não existe isso. Então agora a gente vai linkar com o Leviatã. O que é o Leviatã? Essa imagem horrível que aparece aí no fundo. É um monstro sagrado, um monstro mitológico. Segundo a lenda, esse monstro ele habita nos mares e oceanos mais profundos. E ele protege os pequenos animais de cada oceano que ele habita. Todavia, aqueles pequenos animais devem respeito e devem pagar algum imposto àquele indivíduo. A Igreja Católica, ela vai trazer para si essa ideia do Leviatã na Idade Média. Por quê? Porque esse contexto do Leviatã consta nas escrituras da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Beleza? Então, essa ideia de existir um monstro, algo maior, do ponto de vista da necessidade de uma organização estrutural da sociedade, Hobbes vai dizer o seguinte: esse monstro será o rei, o Senhor absoluto. Por quê? Para a gente conseguir uma harmonia, uma paz, nós precisamos fazer um contrato. Segundo ponto. Eu falei que o primeiro ponto é o estado de barbárie, selvageria, né? Estado de natureza, são sinônimos. E o segundo ponto é passar para um contrato. Por quê? Como assim? Que contrato? Interrogo-vos.
Porque a partir do contrato, eu vivo uma alienação. Eu pego o meu ser, o meu pensar, a minha força enquanto cidadão e entrego a ele, o monstro Leviatã, para que ele cuide de mim. Trazendo para a realidade da política, o rei recebe, a partir de um contrato, o poder para cuidar das nossas vidas, para cuidar da vida do cidadão. Como assim? Se ele encontra um estado de barbárie, um estado de selvageria, uma desarmonia, uma desorganização, violência, agora o rei ele vai ter que organizar, pontuar cada questão. Ele vai ter que harmonizar, ele vai trazer a paz, ele vai construir projetos sociais e vai deixar esse povo bem. O bem é a finalidade em questão. Ok? O bem é a finalidade em questão. Algo importante a refletirmos aqui. A partir do momento que você assina o contrato, nesse pacto social, você delibera que o rei tenha toda a centralização do poder. Que esse rei, ele domine tudo e todos. Por quê? Porque não adianta fazer nenhuma rebelião, nenhuma algazarra, nenhuma revolução. Você tem que aceitar. Está no contrato. É um pacto. Então, meu nobre aluno internauta, entender Hobbes pelo olhar do livro Leviatã é perceber que essa construção política e social aqui está linkada ao absolutismo monárquico. Mas você tem que entender que a ideia central que emana desses escritos filosóficos está ligada a uma ideia de paz, de harmonia, de bem-estar social, onde nós entregamos a nossa autonomia a um rei, a outro homem que torna-se o soberano, e esse soberano ele agora vai nos retornar com bem-estar, paz, harmonia social e o bem. Ok? Então, tratar da temática centralista em Hobbes, no Leviatã, é interpretar filosoficamente a necessidade de haver um pacto, de haver um contrato para que todos fiquem bem. Beleza? Vamos agora falar dele, John Locke. Perceba que tratarmos de John Locke é entendermos que nós estamos falando de mais um contratualista. Todavia, não vamos aqui misturar as coisas. John Locke não defende o absolutismo. John Locke é defensor do liberalismo econômico. Ambos ingleses, ambos de uma nobreza, ambos intelectuais e filósofos do século XVI e XVII na Europa. Temos que sabermos diferenciar Locke, liberalista, Hobbes, absolutista. Beleza? Ok? Vamos continuar. Se eu estou tematizando Locke, eu tenho que entender que ele é defensor da República, a chamada coisa pública dos romanos antigos. A divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário. Prestem atenção agora a uma tese importante em John Locke. Esse cara é defensor da tripartição do poder, mas ele não é defensor como Montesquieu. John Locke vai dizer que existem três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Todavia, o mais importante deles é o legislativo. Jussier, por que será que John Locke é defensor exatamente do legislativo? Meu nobre internauta, é muito simples de entender. John Locke é defensor desse legislativo porque a Inglaterra principiava um modelo parlamentarista, onde o rei ele é a força maior da igreja, mas quem domina a política e a economia em questão são os primeiros ministros,
que estão representando diretamente a vontade do povo. Estão entendendo aí? Você está prestando bem atenção? Então, para John Locke, essa defesa do sistema político parlamentarista linkado ao legislativo faz com que, na divisão dos três poderes, ele diga que o mais importante dos poderes é o poder legislativo em questão. É em Locke que a gente sai um pouquinho da política e nós vamos fazer uma reflexão sobre a lei da tábua rasa. Locke, enquanto filósofo que trata de questão do experimento, o empirismo, em relação ou em contraposição ao racionalismo, então você tem o empirismo versus o racionalismo, Locke vai tratar da lei da tábua rasa. Como é isso, Jussi? Simples demais de entender. Imagina aí um papel em branco. Imagina um papel em branco. É como se fosse a mente de uma criança, criancinha recém-nascida. Ela vai aprendendo o que está vivenciando. Ela vai aprendendo o que está vivenciando. Para isso, para falar dessa lei da tábua rasa, eu gosto de citar um contozinho bem bacanazinho de entender. Você imagina, lá na modernidade, por volta do século XVI, lá na Europa moderna, um rei, ele decide o seguinte: eu não vou ter filhos. Todavia, eu quero 3 criancinhas que viverão aqui na corte, no meu castelo, e serão educadas pelos mais sábios. Eu quero que essa criança, ela seja humilde, seja humana, seja honrada, verdadeira e se doe pelo seu povo. A mais completa entre essas 3 crianças tornar-se-á o meu sucessor, e esse será o rei. Ele traz essas 3 crianças, vem para o castelo, reserva um espacinho em particular, chama os seus criados e diz: gente, eu não quero que ninguém console a criança quando ela esteja chorando. Que ninguém faça munganga com a criança. É o bebezinho, sei o que, de titi, sei o que. Cara de pai, de tio, de irmão, de vizinho, quando pega uma criança. Aí fica, neném, que a cuca vai pegar. O menino sabe nem que é cuca. O menino tem um mês de nascido e você fica fazendo uma ruma de munganga. O rei diz nada disso. Nada de carinho, nada de dengue. Eu quero que essas crianças sejam fortes, autônomas. E assim foi. A função era limpar, cuidar da higiene, alimentar, proteger essas crianças. E aí? O que é que você, meu nobre internauta, imagina que aconteceu com essas crianças? O que é que você imagina? Simples demais, simples de entender. Verdade. Você aí que pensou que elas morreram, é verdade. Como é que uma criança cresce sem afeto? Como é que uma criança cresce sem um link com seu pai ou com sua mãe? Simples de lembrar, o bezerrinho quando nasce, ele só se levanta quando a mãe começa a lamber ele, certo? Utilizando a sua língua e lambendo o bezerro. Há um vínculo entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, essa necessidade de toque, essa necessidade de sentir um ao outro. Esse rei errou. Para isso você vai entender essa necessidade do aprender. Será que nós somos esses indivíduos que projetamos aquilo que aprendemos desde o início, ou algo já está em nós e a gente vai executando ao pouco? Fica aí essa interrogação, meu nobre aluno canal. Então Locke vai defender a lei da tábua rasa. Nossa mente é como esse papel em branco, que eu mostro aqui de volta o papel em branco. Que a gente vai vivendo e aprendendo. Vai vivendo e aprendendo. Há necessidade do aprender, ok? Então eu falei de 2 pontos aqui em John Locke. Eu falei da política e falei também aí do seu ponto de vista filosófico, que é a lei da tábua rasa. Assim, eu vos deixo um forte abraço, encerro essa videoaula e digo até a vitória.